Vamos a esse encontro. Esse encontro é mais do que emblemático. Ele tem peso político entre o vice-presidente da República e um grupo de investidores internacionais. E numa entrevista exclusiva hoje gravada um pouco mais cedo, eu tive a oportunidade de perguntar exatamente ao vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que recado afinal ele deu aos investidores diante dos seríssimos problemas de imagem do Brasil em relação à proteção aos povos indígenas e o aumento do desmatamento. Confira. Na realidade, a conversa que nós tivemos hoje com os investidores, William, foi para mostrar todas as medidas que estão sendo tomadas já de algum tempo pelo governo, no sentido de enfrentar as ilegalidades que ocorrem na Amazônia. Seja a questão de desmatamento, seja a questão de queimada, seja a questão de mineração ilegal e outras, como contrabando, narcotráfico, porque não é só isso que ocorre por lá, não. Essa questão toda da imagem do Brasil também, William, a gente tem que ter consciência que existe uma disputa geopolítica mundial. O Brasil hoje é um produtor de alimentos consagrado, é um país que cada vez mais tem capacidade de alimentar a população mundial. O item segurança alimentar é algo que preocupa a todos os países, principalmente aqueles com grande população. E a pujança da nossa agricultura, do nosso agronegócio, pela sua capacidade tecnológica, pelo conhecimento que adquiriu e pelas características do nosso território, leva a essa discussão e aí termina por envolver uma forma de pressão em relação ao desmatamento da Amazônia, que nós não negamos que existe, mas ele está contido dentro daquilo que nós podemos chamar do arco da humanização. Vice-presidente, os fatores que o senhor menciona não são de agora. As questões geopolíticas que envolvem a inserção internacional do agronegócio, do nosso país, os jogos de interesses, as disputas estratégicas, tudo isso fez parte da sua carreira, inclusive. O senhor comandou tropas na Amazônia, o senhor conhece bem isso e o senhor conhece bem o cenário internacional. Mas a situação internacional atual, ela se destaca, disto que eu mencionei até aqui, por sua extrema gravidade. Nunca foi assim. Ao que o senhor deve isso? Olha, William, eu vejo dois aspectos aí. Um aspecto é que existe uma corrente de pensamento no mundo de hoje que, conjugada com outra corrente dentro do Brasil, se opõe tenazmente ao que seria as políticas, digamos assim, contra o meio ambiente praticadas pelo governo do presidente Bolsonaro. Não só contra o meio ambiente, como a questão dos povos indígenas. Então, algo que é política interna aqui dentro do Brasil é levada para o lado de fora, é um contraponto que é feito, e aí se coloca no mesmo pacote aí o presidente Bolsonaro, o presidente Trump dos Estados Unidos, o Boris Johnson lá do Reino Unido. Então, se quer colocar coisas distintas, todo mundo no mesmo balaio. Então, eu vejo que essa pressão está muito ligada a isso. E, obviamente, William, existe um desconhecimento por parte de quem fala sobre a realidade da Amazônia. Eu volto a dizer, tem desmatamento? Tem desmatamento. O desmatamento ele ocorre naquela região onde houve o encontro do avanço, vamos dizer assim, da população do Centro-Sul na direção da Grande Amazônia, que era, até o início dos anos 70 do século passado, um território totalmente intocado e praticamente desabitado. Hoje continua com uma demografia muito baixa, população muito concentrada nas grandes capitais, e você tem uma porção dela que hoje está produzindo as necessidades locais e alguma coisa para o país como um todo, mas 85%, 84% da floresta como um todo permanece de pé. Vice-presidente, nós, o senhor, eu, somos veteranos observadores dessa cena internacional. Nunca se registrou uma articulação de investidores institucionais, grandes empresas multinacionais, grandes bancos brasileiros, grandes empresas brasileiras dirigindo-se ao governo brasileiro com essa ênfase na cobrança de resultados. O que o senhor pode dizer a eles? Olha, na realidade, William, isso aí faz parte de um movimento que já vinha sendo articulado, de forma concertada pelos grandes investidores mundiais,
não é, dentro daquilo que se convencionou a chamar aí da teoria da ESG, né, ESG, né, que é a questão ambiental, social, né, e de governança. Né? Isso tomou um destaque muito grande na reunião do Fórum Mundial, né, do Fórum Econômico Mundial em Davos, em janeiro desse ano. Né? O problema é que esse movimento coincidiu com a chegada da pandemia do Covid-19 e passou meio desapercebido, né? E agora ele surgiu, né, como um todo na esteira desses argumentos que eu já coloquei aqui contigo. Né? Então, isso faz parte do movimento mundial. Então, nós, aqui no Brasil, né, nós temos que nos adaptar a isso aí, saber dialogar com esse pessoal, mostrar a realidade e, óbvio, né, deixar claro o compromisso do governo brasileiro, né, com a preservação do patrimônio que é a Amazônia. Isso tem que ficar muito claro. Né? Assim como a própria questão da proteção dos povos indígenas, onde há muito disse-me-disse, muita discussão. Né? As pessoas não têm nem a ideia, né, do que são a quantidade de terras indígenas que existem no Brasil. Quando a gente fala que você tem praticamente 1 milhão de quilômetros quadrados de terra indígena aqui no Brasil, né? E que a pessoa não entende isso, né? Ela não tem nem a dimensão disso aí. Eu hoje até fiz uma comparação, né? O Parque Nacional de Yellowstone, lá nos Estados Unidos, conhecido aí mundialmente, e vamos lembrar ali do desenho animado da nossa época, do Zé Colmeia, né? Que tinha o guarda lá, que tomava conta do parque. Ele tem pouco mais de 1.000 quilômetros quadrados. Né? A terra indígena Yanomami, só ela, tem 94 mil quilômetros quadrados. Né? Perdão, o parque tem 8 mil quilômetros quadrados. E só a terra indígena Yanomami tem 94 mil quilômetros quadrados. Então, realmente, né, tem que entender as dimensões amazônicas, é um problema e nós temos que buscar soluções. Por último, vice-presidente, a gente tem lido no noticiário que o governo brasileiro pretende impor uma moratória nas queimadas, agora começa o período que o pessoal taca fogo. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu uma série de medidas que o governo brasileiro, na opinião do Supremo, deveria adotar em relação aos povos indígenas. No seu contato com investidores internacionais e grandes empresas, o senhor mencionou a eles metas, pontos que o senhor gostaria de alcançar, em qual prazo? Não, eu deixei claro para eles, viu, William, que hoje eu falar, né, em números não seria real. Né? Eu estaria apenas fazendo um devaneio e numa reunião do nível que nós travamos, né, eu acho que a verdade tem que ser estabelecida desde o começo. Né? Então, eu não coloquei números, eu deixei claro para eles que o nosso compromisso era, paulatinamente, ou seja, progressivamente, até o final desse mandato do presidente Bolsonaro, né, nós mantermos, né, as operações de fiscalização de forma intensa, ao mesmo tempo avançarmos nas outras agendas da regularização fundiária, dos projetos, né, de pagamento por serviços ambientais, né, que é um conjunto, vamos dizer assim, de medidas, né, ou os pilares, como colocou o ministro Ricardo Salles hoje, que vão favorecer que não ocorra desmatamento e queimada ilegal na Amazônia. Em relação especificamente à moratória que você citou, né, já tínhamos um decreto dessa natureza ano passado, que perdurou por 60 dias, o Salles está providenciando um outro, o presidente deve assinar semana que vem, e aí por 120 dias, conjugado com a presença mais intensiva da fiscalização do campo, eu acho que nós podemos chegar ao final desse ano com um dado positivo, que seria a diminuição significativa do número de queimadas.